episódio de hoje, nós vamos conhecer uma aceleradora de startups ligadas à saúde, com uma dimensão impressionante. E você vai perceber como qualquer empresa, qualquer projeto, qualquer ideia e qualquer negócio daqui é uma lição em muitos aspectos da inovação. Por isso, é sempre muito instrutivo mergulhar no modo como eles pensam e trabalham aqui. Quer ver? Cara, olha onde é que eu tô. Na IndieBio, a maior aceleradora de startup. Não é do Vale, é do mundo. E olha que coisa mais gostosa. Encontro aqui a Fernanda, brasileira, e o Pedro, português. Então, olha, estamos num ambiente totalmente em casa, não é? Sim. Legal. Então, olha, eu quero que, se você puder agora, vamos mostrar um pouco aqui da aceleradora, vamos mostrar um pouco do que você faz, como vocês começaram esse processo todo. Então, aqui em cima, o que é? Aqui em cima, então, eles têm um fundo que chama SOSV. Então, nessa parte de cima fica a AX, que são as empresas, startups que desenvolvem tecnologia baseada em software e hardware. E aqui é mais software e hardware e lá embaixo é biotecnologia pura. Ok. Vamos lá então na biotecnologia. Aqui nesse espaço, onde é IndieBio, a gente tem as mesas onde a gente fica disposto, então, com todas as empresas, e cada empresa tem o seu mural de apresentação, eu diria, né, que seria o seu deck de apresentação. Então, aqui fica à disposição de quem quiser visitar o nosso espaço físico, a IndieBio, chega aqui e começa a fazer o quê? A olhar, qual é a empresa que é interessante para o meu background, por exemplo. Chega um Venture Capital e ele começa a olhar para cada uma dessas e vê, a Vetherapy me interessou. Então ele chama alguém da diretoria e fala, olha, eu quero falar com o CEO, os sócios da Vetherapy, porque eu tenho interesse nessa tecnologia. Fernanda, cá entre nós, isso aqui funciona mesmo? Funciona. O cara vem, alguém... Funciona. Alguém vem aqui, olha e vai? Vem, sim. Sim, sério? Sim. Aconteceu algum caso? Aconteceu muitos já, muitos. Hoje mesmo, quando a gente estava conversando com vocês, aconteceu um caso, não sei se você lembra. Aquele cara que estava aqui? Aquele cara que estava aqui. Por mais que pareça ser o contato mais informal que aconteça, aí ele leva o cartão, ele manda o e-mail, a gente faz o follow-up do e-mail e as coisas vão acontecendo. De uma conversa surgem 2, 3 ou 4 e muitas vezes é onde dá então, esse match que a gente chama, né, de interesses de ambas as partes e a gente consegue muitas vezes alavancar investimento para dar início então ao crescimento da nossa startup. Interessante. Bom, você pode perceber muito bem o que ela falou, né? Eu faço o follow-up do meu e-mail. Então isso é importante, gente. Para a inovação é muito importante você manter esse network. É isso que a gente tem percebido muito aqui no Vale do Silício. E ela disse, foi muito bem claro. Puxa, eu pego um contato e vou lá, mando um e-mail, respondo esse e-mail, converso, mantenho o meu network. Não é só desenvolver, manter o network. Sensacional, né? Isso. A gente veio para participar então desse batch, né? A IndieBio tem 2 batches por ano, o batch de inverno e o batch de verão. Batch? Explica pra gente o que é batch. O batch são os programas de aceleração. Os programas têm duração de 4 meses, que seria o batch onde eles transformam os profissionais da academia, os pesquisadores, em empresários. Então é essa transformação que eles fazem com a gente. Então a gente chega com aquele background, com a tecnologia, com todo o conhecimento de anos de pesquisa e quando a gente chega aqui eles nos ensinam como vender e como explicar o nosso negócio para os investidores e para as pessoas que possam ter interesse no produto que a gente desenvolveu durante tantos anos. Para acelerar ainda mais os projetos que apoia, a IndieBio disponibiliza um laboratório para todas as suas startups associadas. Não foi barato. Um laboratório como essa riqueza de possibilidades e com essa estrutura custou mais de 150 milhões de dólares. Então aqui a gente tem o laboratório de biotecnologia que a gente usa no desenvolvimento do nosso produto, na otimização dos processos que a gente tem. A gente, por exemplo... Isso é tudo seu? Não, isso é em comum. Tá. Todos utilizam um espaço em comum. A gente mantém congelado, então, algumas amostras do nosso produto, né? Do nosso gel de cicatrização. Só um pouquinho. Então, aqui embalado e esterilizado, a gente tem o nosso gel de cicatrização de feridas.
que é um dos produtos que a gente tem focado aqui na IndieBio. Então, quando a gente chegou, como a gente tem uma série de produtos já no mercado em Portugal, eles pediram para que a gente focasse no máximo em 1 ou 2 produtos do nosso portfólio, para que não causasse confusão ao investidor, por exemplo. Ele não vai investir num portfólio, ele vai investir em um produto, em uma tecnologia, ou no máximo 2. Não investe na empresa, então? Ele investe na empresa, mas com foco em um produto, geralmente. Legal. Então esse é um dos carros-chefes que a gente tem no mercado. Cicatrizador? É um hidrogel de cicatrização de ferimentos de pele, aplicação tópica. E ele acelera o processo de cicatrização e ele recupera todas as camadas da pele. Então, o que a gente tem visto de diferencial do nosso produto, além da velocidade de cicatrização, é a reconstrução completa da pele. Por exemplo, em uma região de ferimento muito grande, geralmente fica uma cicatriz muito grande. E a gente consegue reduzir totalmente a formação desse tecido cicatricial, dessa fibrose. Nosso foco agora é começar com o processo do FDA e, ao mesmo tempo que a gente estiver em fase final com o FDA, a gente já pretende entrar no mercado da América Latina, não só do Brasil, mas a gente pretende ter a nossa central no Brasil. Então, a gente pretende ter uma central da Vetherapy lá e fazer a distribuição dos nossos produtos para a América Latina. Vocês são uns iluminados, né? Vieram para realmente fazer diferença nesse nosso mundo, né? Animal e humano, né? E humano, isso, no futuro humano. É um privilégio estar aqui no Vale. Nós sabemos que 28% da tecnologia vai ser usada amanhã em todo o mundo, em todo o planeta, sai daqui do Vale. Muito bom. Nenhuma outra área no planeta tem esta concentração, este percentual de tecnologia que vai ser colocada no mercado. Portanto, aqui, efetivamente, é onde as coisas acontecem. Legal. Agora, conta um segredinho só para mim, tá? Essa história de estar aqui numa aceleradora, IndieBio, faz diferença mesmo ou é coisa para... Faz toda a diferença. Faz? Toda a diferença. O que você acha que fez, em que ponto você acha que fez diferença na sua vida, na vida da empresa? Se você estivesse em Portugal ainda ou no Brasil, como é que seria isso? O que vocês ganharam em estando aqui? Validação, por um lado, e muita visibilidade. Só o facto de podermos estar aqui dá uma visibilidade para as empresas, no caso para a nossa, que nós nunca teríamos, nem no Brasil, nem em Portugal, nem em outra região. Eu acho que não existe outro lugar onde a dinâmica aconteça desse jeito, sabe, no mundo do business. É uma velocidade muito rápida e as pessoas que estão aqui, elas estão à procura disso. Legal. De tecnologia, de inovação, de investimento, de business, sabe? Os depoimentos do Pedro e da Fernanda deixam muito claro o enorme entusiasmo pela inovação, que é uma qualidade comum a tudo no Vale do Silício. Essa é uma lição essencial para todo empreendedor que queira inovar. Sem entusiasmo por tudo que você quer fazer e sem orgulho por tudo que você fez, não existe empreendedorismo. E é claro, nem inovação. My name is Nathaniel. I'm a co-founder of Nivien Therapeutics. We are eliminating the side effects of chemotherapy. 95% of cancer patients rely on chemo, but it's incredibly toxic and still very ineffective. So at Nivien, we develop a small molecule drug that is added to chemotherapies, reformulated with chemotherapies, to increase their effectiveness and reduce their side effects. This molecule interferes with a protein in cancer cells that is responsible for other proteins that stop chemotherapy from working. The biggest difference between San Francisco and Boston is around the way in which biotech companies are started. In Boston, many biotech companies are spun out of universities by venture capital firms that put together a team around each new idea and develop a company like that in-house and up front. Out here in San Francisco and on the West Coast, companies are much more founder-focused. IndieBio is a really great example of that, where the investors believe that the people who come up with the ideas and the people who started the project should also be the ones who lead the company that results. IndieBio is an excellent bridge between early stage, really academic projects within a university, the end of someone's graduate work, or something that's been worked on in that academic setting,
and the broader commercial and industrial world. There's a key divide between when something is merely science and when it also becomes a technology. And IndieBio is an important part of bridging those pieces of the translational pipeline. Um relatório recente registrou que o mercado da biotecnologia não para de expandir. A perspectiva é que o setor atinja a soma assombrosa de mais de 727 bilhões de dólares por volta de 2025. E não é por acaso que esse é um segmento tão visado no Vale do Silício. Inovação é dinheiro. Every table is one company. Yes, every table is one company, and we typically have two founders here in the office daily, and then they have teams that are located all across the world. But there's usually two people here at a time, and they're here every day for 4 months. We work very closely with them in helping them turn their ideas into a product that can be taken to market. So IndieBio is actually part of a global fund called SOSV. They have $300 million in assets. And they actually run several accelerators programs across the world that are focused on software, hardware, food, and other areas. Os caras têm quase $1 bilhão de reais para investir nessa aceleradora. And it's an incredibly fun place to be because we're at the cutting edge of so much technology, not just hardware, but in biotech as well. And we have the lab here, which is right next door. And that also cuts a lot of the cost down from investing in biotech. Because sometimes when you're looking at a biotech company and you want to invest in them, you also have to pay for their lab space, etc. We already have that here. Hi, John. How are you? And what exactly do you do there? I'm the scientific director and a partner at IndieBio, so I'll help with investment decisions of who we bring into the program and then helping the companies that we do bring in on their scientific milestones. So our 4-month program is really dedicated to get the companies to a milestone where they can de-risk their science and de-risk their business to a stage where follow-on investment would want to come in and put more money into the companies. Wow, good. What's the most difficult thing in running a biotech or accelerator of biotech? What's the most difficult thing? What's the challenge? Yeah, definitely the breadth of it because, so for one, the lab here, that you can see over here, is one of the reasons why this kind of accelerator doesn't exist a lot of places. This lab is very expensive. One of the things that we're interested in is taking biology as a technology to encompass and solve all kinds of problems in the world, right? So that includes food agriculture, of course, medicine and diagnostics, regenerative medicine, and also a lot of global types of problems such as just ecology and deforestation is one in dispatch. So it's really interesting to see where biology can apply and then understanding the whole breadth of where it can go. Thank you to our founder. Oh, this Yes, is the this is man. Sam. Look at that. I was imagining a very old guy. Oh my God! I look. Like a white hair, look, a beard like this with the. Yeah, I imagine you like this. I like it. I think that could be a good look for me. As you get older, you start to believe your experience is indicative of reality. It's not always true. It's indicative of the reality that you have lived. But it's not always the only way to do things. So in building IndieBio, I rejected 3 major pieces of conventional thinking that prevented the biotech renaissance from happening. One was that scientists are not entrepreneurs. The second is that funding biotech has to be extremely expensive. It is not. Not true. It's the costs have dropped quite a bit. It's still more expensive than writing an app, but it's relatively much cheaper than it has ever been before. And the third is that biotech has always been just therapeutics. Biology is a technology that can be applied to massive world problems, and it shouldn't be restricted to just treating disease. It can be it could be applied to solving the world's food supply chain problems. Sure. Building materials for everything around us. Detecting
different scents and explosives in the air by reimagining how you can create a nose. So these are the things that we want to address, billion-person problem. Why you had this idea? Like you just have it? Because I was a genetic engineer as a student, and I understood the power of being able to design life. So imagine you can design life. It's pretty amazing. It was just so slow and so boring. But fast forward 20 years, I moved on to have a background in design and finance, and realized that the time had changed to where read, write, copy, paste, the simple functions of molecular biology that allow you to design life from scratch had become something that was possible and fundable based on the present value of our investments. It's well over $600 million. 600. Yeah. Wow. What do I most like here? I like the open space, the big open lab space, and a lot of the other fellow companies that are going through a lot of the same growing pains of starting a company as you are. So it's a lot of fun to have other companies that you can sort of work together with. É sensacional esse Vale do Silício. Você sabe o que esses nossos amigos, hermanos da Argentina estão fazendo? O que eles têm a dizer. Hi guys, how are you guys doing? Pretty good. Hi, Good. how are you? When have you guys had this idea? And when and how? We've been working on our PhDs for more than 7 years, and we discovered some molecules that increase the activity of the bees, and not only the activity of the bees, we can improve their immune system, and they can learn what crop to pollinate. So we are training bees and having stronger bees to pollinate the crops. You train bees. We train bees. Yeah. And how you guys found out that? Well, Pedro, he made his PhD on certain molecules. What kind of molecules teach the bees? Those molecules are related with the research developed by a colleague of us from Argentina also, Dr. Walter Farina, that he and his team is working in collaboration with us. Okay. Yeah, what's the purpose of doing that with bee? Training bee and also give more energy Yeah. to the Well, bee. the idea is to pollinate the crops and produce more food. There are many crops that depends on bees to produce food. For example, almonds. Without bees, there's no production, no almonds at all. So our objective is to increase the production and the quality of the food that we eat. Oh, good. That's the main goal. Yeah, that's the main goal. What's your business model right now? Do you already have one? We use bees as a service. So we have bees, we increase their health, their immune system, their activity, so we can pollinate the crops better than conventional pollination. Okay, your bee is gonna go there, pollinize, and come back here, and you're gonna get your bees again and go to another farm? Exactly. Yeah. Ah, come on. Yep. Is that true? Yep. Congratulations. Thank you. Congratulations. Thank you so much. Yes, that's the very nice idea, and it's gonna cause a very big impact in the farms. We for hope that. farms. Yeah. It's already happening. Yeah. It's more, but it's Okay. already happening Yeah. these 2 years.